Munheca. Agora. Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui fala é Júnior Saquete. Vamos para mais uma resenha econômica. Hoje aí na presença do Weber e do Renato aí, substituindo o Jean. Fala, Weber, como é que tá? Tudo certo? Fala, Júnior. Fala, Renato. Boa tarde. Tamo aí, cara. Mais uma semaninha. Semana foi boa. Semana passada a gente profetizou algumas coisas aí que se cumpriram. Eu falei que era o fundo e era mesmo. Você acertou o bolão aí em cheio. Acho que é o maior acerto que já teve na história do fechamento semanal aí. 77 pontos de diferença. Então, uma semana boa. Estamos animados, né? Mas sabe por que deu isso, né? Porque eu acertei. Tô operando índice, né, cara? Semana de aprendizados. Me ensinaram. Renatão, como é que tá? Cara, tudo bem, graças a Deus. Uma semaninha melhor, né? Uma luz no fim do túnel. Uma semana de bons indicadores aí. Vamos conversar um pouco sobre isso. Boa. Vamos lá. Nosso Ibovespa hoje subiu 1,65, encerramos com 120.677 pontos. Por 77 eu não acerto, 120.600, pô, bom. Na semana aí, estamos positivo 2,22 e no mês diminuímos as perdas aí, que no mês, na semana passada estava menos 3 e alguma coisinha, se não me engano, no mês de agosto, 0,92. Então, vamos terminar, quem sabe, se você é positivo aí, segunda e terça, vamos alavancar. Já o dólar caiu 1,17, positivos para a gente, a 5,19. Na semana caiu 3,36 e no mês está caindo 0,18. Renato, expliquei o que rolou. Jeremy Powell falou uma coisa que todo mundo tinha medo e foi positivo, porque outra coisa ele falou que ia continuar. Cara, dá uma explanada aí do que rolou, que eu vou pegar uma luz aqui para colocar mais. Vamos lá. A semana, né, como eu já antecipei, saiu alguns indicadores importantes da economia para a gente medir a febre dessa retomada econômica, entre eles o IPCA 15, o CAGED e a confiança do consumidor, né? Aproveito aqui o espaço para divulgar o evento da Expert dessa semana, né? XP finalizou ontem, na verdade, e tudo está disponível no site eventoexpert.com.br. Ele é totalmente gratuito, pode fazer o cadastro e todos os participantes, né, os vídeos das palestras já estão disponíveis lá. Entre eles, né, alguns destaques aqui, a Hillary Clinton, o Chris Gardner, o Paulo Guedes, Ricardo Amorim, os ministros Fux e Barroso, né, e vários outros nomes de peso aí, muito conteúdo, muito legal. Hoje eu ouvi do Chris Gardner, muito legal a palestra dele, bem engraçada, um papo bem descontraído, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. eventoexpert.com.br, tá? Então vamos lá. Na segunda-feira a gente começou a semana com um ótimo apetite a risco, principalmente lá fora, né, onde foi renovada as máximas da S&P 500 e da Nasdaq. Também vimos o petróleo subindo forte na segunda-feira, 5% de alta. E aqui no Brasil, a gente ficou um pouco para trás na segunda-feira, principalmente por causa da LDO e o rolo dos precatórios, que eu imagino que o meu amigo Weber vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Na terça-feira também, uma nova máxima na Nasdaq e na S&P 500, então a gente vê os Estados Unidos descolando do mundo aí, realmente na frente da recuperação econômica, algo que a gente vem falando desde o ano passado, que os Estados Unidos realmente ia sair na frente. Porém, na terça-feira foi o melhor dia da semana aqui no Brasil, né? A gente teve uma alta de 2,33%, alguns setores que estavam ficando para trás andaram muito bem, e com destaque para Cyrela e Lojas Americanas, né, que estavam um pouquinho atrasada. Cyrela subiu 12% na terça-feira e Lojas Americanas 11,43%, né? Na quarta-feira começou a ser falado muito mais da crise hídrica, né? A gente precisa que venha um pouquinho de chuva aí para aumentar os reservatórios nossos. E um ponto crítico dessa falta de água lá nas represas é que a nossa inflação, que já está sofrendo uma pressão, obviamente, pelo descasamento, né, da demanda e da oferta, né, o descasamento da cadeia produtiva e do próprio... a gente parou, né? Já existe uma pressão inflacionária e pode ter mais uma pressão em cima de ligar as termoelétricas, que é uma energia, além de ser mais poluente, ela é mais cara,
e isso pode pesar no IPCA mais para frente, aí, por causa que vai, obviamente, ter aumento na conta de luz do consumidor, né, do brasileiro. Né? Também no radar dessa semana, a discussão do reforço da vacina, que é a terceira dose, né? O Brasil avançou muito bem, graças a Deus. A gente aí, praticamente quase toda a população adulta já está vacinada, se pelo menos com uma dose, né? E a discussão agora é uma terceira dose da vacina, principalmente a preocupação com a variável Delta, né? A variante Delta, desculpa. Então, a gente já está tentando antecipar essa possível terceira, quarta onda aí, que já perdemos as contas de tantas ondas tem, mas provavelmente vai ser iniciado uma terceira dose mais para frente, tá bom? A confiança do consumidor recuou 0,4 pontos, chegando a 81,8, interrompeu um ciclo de alta que a gente vinha melhorando esse indicador, porém nada preocupante, é normal, e o grande detrator dessa pontuação é exatamente a inflação, né? Então, realmente, a gente teve um IPCA que avançou muito no fechamento de julho e o IPCA 15 que foi divulgado aí essa semana também. O IPCA 15, então, ele fechou 0,89 em agosto, contra o esperado de 0,83. Então, a expectativa de mercado já era um IPCA alto, esse IPCA 15, e é o maior nível desde 2016. Aí está o ponto de atenção. Lembrando que em julho, o fechamento do IPCA, para quem não sabe, o IPCA 15 ele é fechado de quinzena em quinzena, né? Tipo, dia 15 de agosto para o dia 15 de setembro, por exemplo, e o IPCA simples é o fechamento do mês. Então, a gente teve a divulgação do IPCA aqui no mês passado, que foi 0,96, o maior desde 2002, né? O maior nível de inflação desde 2002. Então, a gente está vendo essa pressão inflacionária. Claro, o Banco Central já vem subindo a taxa de juros, deve continuar subindo. A discussão é se a gente vai fechar o ano entre 7,5% e 8%, exatamente com essa preocupação da inflação. Uma notícia boa agora, a gente teve a divulgação do CAGED, né, que são as vagas geradas mensalmente, foram criadas em julho 316.580 vagas e o esperado era 300 mil vagas. Então, a gente sobrou aí 16.580 vagas. Foi o 7º mês consecutivo de geração de empregos líquidos, ou seja, aqui claramente a gente consegue enxergar uma retomada econômica, uma geração muito forte, onde a gente chegou, se eu não me engano, a 1,8 vagas geradas esse ano no Brasil, tá? Agora chegando a inflação dos Estados Unidos, que foi divulgada aí hoje na parte da manhã, veio 0,3 em linha com o esperado, né? Os Estados Unidos aí é muito mais fácil prever inflação do que aqui, obviamente por questões estruturais. E hoje chegamos na fala do Jeremy Powell, do Federal Reserve, né? Onde a gente viu mais do mesmo. A gente sabe que existe a possibilidade da retirada dos estímulos do mercado americano. Isso estava sendo postergado lá para 2023 e hoje ele veio com uma fala deixando um pouco aberto para iniciar essa retirada de estímulos até o final do ano. E esse primeiro caminho provavelmente vai ser diminuir aquelas recompras dos títulos americanos, né? Isso deve acontecer até o final do ano, diminuindo bastante essas recompras. Na fala dele, ele comentou que, com paciência e de olho nos índices econômicos, deve ser retirado aos poucos esses estímulos, o que deu uma tranquilidade com o mercado. Por quê? Porque a gente sabe que esses estímulos não vai ter retirado de uma hora para outra, o que seria muito nocivo para os emergentes, inclusive aqui para o Brasil. Então, o mercado gostou disso, a gente teve uma subidinha na Bolsa hoje, principalmente depois da fala dele, né? O pessoal veio com apetite a risco e a gente fechou o Ibov aí com alta de 1,65 e um pouquinho de recuo no dólar, graças a Deus. Resumindo, é isso daí nossa semana. Boa, Renatão, bem resumidinho, cara. Eu sempre falo assim, né, cara? Uma hora o desemprego é bom, uma hora o emprego é bom, uma hora subir a taxa de juros é bom, uma hora subir a taxa de juros. Cara, então realmente a gente não tem como prever o que vai acontecer, a gente consegue ter mais ou menos um direcionamento. Tipo,
É como o cara fecha o olho, ser mais ou menos por lá. Vamos por lá, que eu acho que vai ser. Realmente, eu acho que o que a gente vem comentando em nossas reuniões, a gente segue, a gente está com uma expectativa bem boa para todos os cenários, independente do que for. Acho que a nossa diversificação vai conseguir se proteger bem independente para que lado da economia for, a gente vai sair de algum lado a gente sai vitorioso. Mas expliquei o que rolou, cara. Precatório fora do teto. Aí Paulo Guedes fala a mesma coisa que ele falou no Expert no passado, tá ligado? Quase igual ele falou. Só trouxe os dados exatos, que a economia não caiu 10 e caiu 4. Explica aí que foi bom, foi favorável. O que o Lira comentou também. Toca a ficha. Vamos lá, então. Semaninha agitada, bastante gente falando aí, dando opinião. E o que realmente está pegando aí, que prejudicou a Bolsa, principalmente na segunda-feira, é a questão dos precatórios, né? Um volume muito grande de precatórios, cerca de 90 bilhões aí programados para o ano que vem. E o Paulo Guedes mandou uma PEC para o Congresso para parcelar isso aí, né? Para não ter que pagar tudo ano que vem, senão a gente fica sem dinheiro para pagar, enfim, outras coisas da máquina pública, né? E o precatório e essa PEC ainda estava alguns vendo com maus olhos, mas essa semana parece que apareceu uma luz no fim do túnel aí, né? Então, ontem o ministro Luiz Fux apresentou aí uma possível saída, né? Ainda em uma forma meio embrionária para essa questão dos precatórios. Aí a solução seria uma resolução por parte do Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Legislativo, ou seja, isso tem que passar nas casas, tem que ser aprovado, para que haja uma limitação às despesas com as dívidas judiciais correspondentes ao que fora pago pela União em 2016, o ano que a gente implementou o teto de gastos, corrigido pelo IPCA. Então, os valores que excederem esse limite fixado seriam remanejados para o orçamento do ano seguinte. Então, qual que é a ideia? Aplicar a regra do teto para a regra de quanto que a gente vai gastar com exatamente os precatórios, né? Então, lá em 2016 foi gasto um valor X e que chegaria aí, segundo cálculos, aproximadamente em 32,8 bilhões aí, o que já dá um alívio de 60 bilhões aí nessa questão que inclusive hoje o Lira falou que pode ser uma alternativa viável, então parece que está se desenhando aí uma saída para essa questão, então talvez a gente tenha um alívio aí por parte do fiscal na semana que vem se isso aí andar melhor. Então, né, é uma preocupação porque também a reforma tributária deu uma parada, né? Não houve acordo, o texto não vingou, vamos dizer assim, né? E eles estão também, assim como a questão do precatório, estão tentando achar uma saída, né? Então, essa reforma aí pode incluir agora, inclusive o secretário Bruno Funchal do Tesouro aí reconheceu que pode ter um corte de subsídios aí tributários que seria o plano B, né, para o programa Auxílio Brasil. Então, o novo Bolsa Família pode ter, porque eles estão procurando um lugar para tirar a justificativa de gastar com o Bolsa Família, né? Como a gente já vem dizendo, para a gente gastar com alguma coisa tem que dizer da onde que o dinheiro vai sair, né? Então talvez subsídios é um negócio legal para o mercado também. Subsídio não é algo que agrada a muitos mercados, porque é um paternalismo aí com determinados setores, empresas, então não é legal aí se a gente for pensar numa livre concorrência. Então, esse corte de subsídios aí pode ser a origem desse valor aí, né, para compensar isso aí. E, finalmente, mais uma notícia, um alívio aí para o fiscal, né? São 18 novos projetos, de aproximadamente 31 bilhões de investimentos foram qualificados no âmbito do programa de parceria de investimentos. Então, são os leilões aí que o nosso ministro Tarcísio está conduzindo muito bem aí, é o que está dando uma receita extra, vamos dizer assim, para o Brasil, né? Então, o bloco inclui arrendamento portuário, rodovia, alienação de imóveis. A Casa da Moeda acabou ficando de fora, que também havia uma intenção de privatizar, vamos dizer assim, né? E também o ministro Fábio Faria, semana,
divulgou que espera que o edital do leilão do 5G saia até 2 semanas. Então, o Faria disse, inclusive, que o leilão vai acontecer em outubro, com certeza. Então, é mais uma arrecadação, mais um dinheiro entrando, a gente passando mais um setor aí, uma desestatização dessa parte, né, que é muito positiva, entra no caixa do governo, a nossa arrecadação está recorde, a gente tá gastando menos do que o programado, então vai ser o primeiro governo aí que não aumenta o déficit fiscal aí, então a gente vê que tem os esforços nesse sentido, inclusive na Expert falou Lira, falou Pacheco, e todo mundo muito alinhado com essa questão do fiscal. Eles prometeram que não vão extrapolar isso aí, o que dão um conforto para o mercado essa semana aí, né? Mais uma notícia boa, porra, por incrível que pareça, algumas notícias boas hoje. O Banco Central, a questão do Banco Central, ontem por 8-2 o Supremo manteve a autonomia do Banco Central, então está garantido, somos independentes, né? Isso é muito importante para até nessa questão do dinamismo que o Júnior falou, que a hora uma coisa é boa, a hora subir juros é bom, a hora cair juros é bom. A política monetária tem que ser tocada com independência, porque cada hora apresenta um cenário e tem que tomar boas decisões aí, né? Então, notícia boa. E para finalizar aí, crise política, tensão entre os poderes. O Bolsonaro criticou essa semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque ele já rejeitou de cara o pedido de impeachment aí do Alexandre de Moraes, né? O Bolsonaro encaminhou esse pedido aí, principalmente pelas últimas prisões aí do Alexandre de Moraes, de forma monocrática, no inquérito das fake news, né? Abordou alguns blogueiros, alguns jornalistas, enfim, que tinham um viés mais de apoio ao governo, né? Tirou alguma monetização de alguns canais de YouTube. Então, alguns veem como censura, alguns veem como democracia, uma defesa das liberdades, né? Evitando que fake news sejam disseminadas, cada um tem uma opinião aí. Então, isso aí ainda vai refletir bastante, né? Mas o Bolsonaro não está muito feliz, mandou o impeachment. O Rodrigo Pacheco também, para não se comprometer, já rejeitou, né? Ele também tem um olhinho na eleição 2022, é um possível nome aí. Então, ele não vai entrar nessa, né? Muito provavelmente o presidente já sabia que isso ia acontecer, mas para gerar um ruído, ele acaba colocando isso em prática, né? A sabatina do André Mendonça no STF segue parada, então ainda há muita dúvida se vai passar esse nome aí. Alguns dizem que pode ser um boi de piranha aí, né? Já sabendo que não vai passar, para tentar agradar os evangélicos aí, né? Então, não sabemos. Vamos ver como é que vai andar, se vai passar o nome aí para o próximo juiz ministro, né, do STF. E sobre os atos aí, vamos ter alguns atos agora no mês de setembro. Dia 7 em apoio ao governo, dia 12 em oposição ao governo, né? Mudou um pouco o tom das convocações, né? Algo mais agressivo foi deixado de lado, agora uma aparência mais democrática, vamos dizer assim, aos atos. Então, e para evitar conflitos também, o governo de São Paulo vetou atos contra o Bolsonaro no mesmo dia, na Paulista, para não causar problema aí entre um lado e outro. Não precisamos de briga, só vamos ver quem que é maior e vamos ver, né, quem tem uma pauta mais coerente aí, né? Então, vamos aguardar. Por enquanto é isso. Os meninos estavam calmos essa semana, Júnior. A CPI continua na mesma, CPI que já perdeu muita força. Acabou a CPI, a gente tava ontem com vocês o dia inteiro vendo CPI, cara, já tá chato, tá ligado? Umas coisas assim, não posso falar, não vou falar. Parece uma discussão de primário, sabe? Quanto é que tu ganha? Não sei. Quanto é que tu vai dar? Não sei. Todo mundo sabe que o cara sabe. Dá 7 meses. Vai chegar uma hora que vão... tem a CPI, ó. Deixa a CPI por lá. Não tem andado muito, porque eles, né, acabou vindo à tona essa questão de uma tentativa de corrupção ali, né? Então eles vão procurar os responsáveis por isso, mas todo mundo está chegando lá, está ficando em silêncio também, então está muito difícil de avançar. Não conseguiram chegar no presidente, que é o foco deles, também não conseguiram ligar diretamente, até porque a estrutura do Ministério da Saúde é muito grande, é muito difícil você não pode acusar o presidente de tudo que acontece na estrutura do governo, porque, né, as responsabilidades
são divididos aí conforme a hierarquia, né? Então... É uma autarquia, né? Ela tem uma certa independência, o Ministério da Saúde, né? Então, realmente é muito difícil. E sobre a CPI, assim, hoje a gente vê que está mais uma enrolação, porque foi algo criado para desgastar o governo e iniciar uma corrida eleitoral. A base, né, de oposição acredita que esse mérito, né, chegou, conseguiram fazer isso, mas tem algumas pessoas do governo que falam que o Bolsonaro até saiu mais forte porque os caras vasculharam tudo e não conseguiram achar nada. Então, assim, realmente é o tom da eleição. Setembro vai dizer muito para a gente, né? Com essas duas manifestações que a gente vai ter no dia 7 pró-governo e no dia 12, 12 né, contra o governo. Vai dar o tom do que vai ser até o final do ano. Eu acredito que os dados econômicos vindo bem como está vindo agora, não tem muita discussão. A gente pode entrar num ralizinho aí até o final do ano e buscar aqueles 140 mil pontos, que é o que a gente está esperando para final de dezembro. E na questão da CPI também foi perdida muita força, porque eles acabaram deixando de lado alguns casos muito gritantes assim de corrupção que houve nos estados, muita operação da Polícia Federal que foi deflagrada e, né, acabaram nem entrando nessa seara aí, então, né, ficou um pouco meio suspeito, parece que eles só queriam procurar o negócio de um lado, né? Então, um tom muito eleitoreiro que perdeu a credibilidade, né? Podiam ter feito um trabalho muito bom ali, podiam ter realmente limpado aí a história do Covid, aí, mas o buraco é muito mais embaixo e não vai ser a CPI que vai resolver nada, a gente já percebeu isso. Perfeito. Cara, eu tenho um número para vocês antes da gente fazer o bolão. 105 bilhões. O que vocês acham que é? Déficit do governo, do orçamento público. Não, cara, foi o que eu ganhei hoje no contrato de ministro. Mentira, não foi isso. Tava indo para Tubarão agora. Meu, operou quantos contratos no dia? Pô, meu Deus. Cacete, cara. Cara, tu derrubar a República se tu opera Boa, cara. Leve. Não, cara, na verdade, 105 bilhões é a quantidade de pessoas que já existiram no planeta. Segundo o estudo, para cada um habitante hoje, 15 pessoas já existiram. Então, já existiram na face da Terra, até hoje, estimados 105 bilhões de seres humanos. A ideia é sempre certo é contando desde que a gente parou de ser macaco e virou humano até agora. Isso, daquela... Eu acho como é que fizeram essa média. Fizeram a média o quê? Pegaram lá, quando saiu do Australopithecus lá para virar o Homo sapiens sapiens... Olha a biologia chegando aí, cara. A professora de biologia do ginásio ia ficar orgulhosa. Cara, eu vou mandar esse vídeo para ela, porque ela vai se apaixonar. Ela vai ser, ele demorou 20 anos para entender, mas ele entendeu o que eu falei pra ele lá. Ele entendeu que viemos dos E eu acho que pega a média de vida e tal. Deve ser isso. Sei lá, é um cálculo, não peguei o racional do cálculo. Mas a média é isso e o site é confiável. Então, a ideia é trazer isso. E continuando como número, semana que vem, qual que é a ideia de vocês? Bolão. 125, eu vou jogar para cima. 125, Eber. Fala, Renatão. Tem uma resistência ali no 121, né? Mas se rasgar, vai embora. Eu vou colocar um pouquinho menos que o Eber aí, vou colocar 123.900. Cara, você é um pouquinho pessimista. Ô, Everton, quanto é que foi lá? 117.800, né? Que eu tinha falado. Puta, não lembro, a tua análise... Eu tinha visto ali no gráfico o negócio, disse, pô, vou ter... A borra do café. É que eu fui mexer o busto de um lado pro outro e tremeu, tá ligado? A gente tem que dar o mérito, né, pô? Cravou aí, cara, pô, tá indo bem demais. Essa foi a maior mitada desse, acho que deve fazer um ano já que nós estamos fazendo fechamento semanal aí, Júnior. Acho que ninguém tinha acertado ainda desse jeito, assim, na veia. Cara. Cara, não sei se dá pra ver, né, cara? Mas tá aqui, ó. Fibonacci, né, cara? Então tá explicado, cara. Tá explicado. Não, o cara tem cola, o cara tem cola no braço, não vale? Pô, se você tá jogando o Bob pra baixo, semana que vem eu vou ter que vender minhas coisas, cara.
Cara, eu acho que vai dar. Cara, eu vou jogar não sei se cara, 119,500. Eu vou dar uma jogadas aí. Vai ser um pouquinho mais baixo a minha ideia. 119,500. Fechou, Deus gurizada? Vou ajuda acabar. você erre, né? Deus Tomara que ajuda eu você erre. errar. Já fez. Tá louco? Chegar aos Meu, 119,500, a gente cara. perde ali Mil pontos. é uma região perigosa esse 119,500 aí. Mil Cara, pontos que eu tô para assim, baixo não dá. eu tava vendo com o Everton à tarde ali, vendo o gráfico ali, só dando uma olhada como é que funciona, a gente sabe com relatórios também, e tava puxando uma média móvel ali, deu uma cruzada com uma com a outra. Parecia isso. Eu enxerguei isso naquele momento. Não sei se vai fluir ou não, mas a ideia é 119 para A pergunta é, Júnior, semana passada tu usou essa mesma técnica ou tu inventou hoje? Usei, claro que usei. Caramba, então lascou. Nós vamos te dar essa moral, então, essa semana, já que você tá com a moral aí, nós vamos te dar esse quebra aí, quebrar esse teu galho aí. Tá, o Weber, o papel aqui, eu tava conversando aqui empolgado, meio que troquei. O Weber 125 e o Renato? E eu 123,900, isso. Eu não tenho 900 errado. Porque 124 eu não vou jogar, né, cara? 123,900 tá legal. Tá, beleza. Fechou, gurizada. Obrigado, bom final de semana para todo mundo. Valeu. Até Valeu, galera. Bom final de semana. Vamos aos ganhos. Agora vamos aproveitar os ganhos da semana. Valeu, bom descanso. Tamo junto. Valeu, abraço.